Olá, gostaria de agradecer por prestigiarem minha apresentação. Meu nome é Emerson Veras, sou estudante de Engenharia Mecatrônica e bolsista de Iniciação Científica pelo Instituto Federal do Ceará. O artigo que será apresentado tem como título Prevenção de colisão de um manipulador escala utilizando campos potenciais artificiais e caminhos probabilísticos. A robótica foi introduzida no mundo com o objetivo de automatizar processos industriais, fazer com que a produção do setor industrial se tornasse cada vez mais escalável e precisa, de modo que substituísse o homem em determinadas tarefas. No entanto, a relação de trabalho homem-máquina não é tão simples. Máquinas automáticas, normalmente, possuem movimentos pré-determinados, os quais podem colidir com o funcionário do estabelecimento, ocasionando algum tipo de acidente. As técnicas que geralmente são utilizadas para obter uma relação mais segura entre o homem e a máquina é simplesmente desligar a máquina, para que o operador possa transitar livremente. Entretanto, esse não é o jeito mais eficaz de tornar uma produção em escala mais produtiva. Pelo contrário, estaria parando determinado setor da indústria para que o indivíduo possa transitar livremente. Pensando na maior eficiência das indústrias que possuem como foco essa colaboração homem-máquina, é proposto métodos livres de colisão, ou seja, robôs que desviam dos funcionários ou qualquer tipo de obstáculo. Para a execução do trabalho, nós utilizamos um manipulador SCARA, que é um robô com 4 graus de liberdade, mas só trabalhamos com 2 graus de liberdade. Utilizamos para exemplificar a posição do manipulador em espaços cartesianos de 2 dimensões. Para determinar os movimentos específicos do robô, é levado em consideração a cinemática direta e inversa. Na cinemática direta, podemos determinar a posição do elemento final do robô, que pode ser encontrada no espaço cartesiano a partir das coordenadas no espaço das juntas. E com a cinemática inversa, é possível determinar o valor do ângulo de cada junta. O método de colisão livre a partir do campo potencial artificial funciona como um campo vetorial que influenciará no trajeto do robô. Nas simulações, trabalhamos com objetos estáticos. Ao definir uma posição inicial, o campo força o manipulador a agir como uma partícula, com uma trajetória direcionada para o seu posicionamento-alvo. Para evitar qualquer tipo de colisão, forças de repulsão são geradas pelos obstáculos, para evitar a possibilidade de uma colisão. O campo potencial gerado tem como objetivo levar o manipulador do seu ponto inicial ao ponto final. O ponto que foi determinado como destino, que diferente dos obstáculos, ele possui uma força de atração. Probabilistic Roadmap é uma metodologia extremamente eficiente devido à capacidade de projetar caminhos rapidamente e optar, geralmente, pelo trajeto mais curto. Inicialmente, é gerada uma amostra aleatória de pontos, ou nós, para analisar quais locais estão livres de objetos e quais são próprios para uma trajetória. Em seguida, o algoritmo testa a efetividade dos nós, por meio de ligações entre eles, e calcula qual o caminho mais curto, tendo em vista a trajetória do ponto inicial ao ponto final. Ao ser averiguado qual caminho é o melhor a ser percorrido, o algoritmo elabora uma trajetória que o robô deve executar. Os algoritmos utilizados, o campo potencial artificial e o Probabilistic Roadmap, e ambos foram elaborados em MATLAB, com algumas funções específicas da linguagem. São utilizados 2 critérios de comparação dos algoritmos: o tempo de processamento e o comprimento de suas trajetórias.
Os valores médios desses critérios são calculados para 20 repetições da simulação. As simulações são realizadas em um computador com processador Core i7, sétima geração, com velocidade de processamento de 2,9 GHz e com memória RAM de 8 GB. O mapa inicial. Para a geração de trajetória do manipulador SCADA, livre de colisão, foi considerado o espaço cartesiano x e y. Os obstáculos apresentados têm formatos circulares para diminuir a geração de mínimos locais no planejamento do CPA, visto que a aplicação de forças poderia deixar o manipulador preso em algum local. Os obstáculos utilizados possuem um raio de 0,2 metros. A posição inicial para o manipulador é posição inicial 0,4 no eixo X e 0,7 no eixo Y. E a posição final é 0,4 no eixo X e 0,1 no eixo Y. Nos resultados, analisaremos duas situações, uma em que o algoritmo foi eficaz e outra que o algoritmo teve uma colisão. No primeiro exemplo, podemos ver que o CPA conseguiu uma trajetória perfeitamente. Já no segundo, não, porque é notório que existem mais forças no seu campo vetorial, fazendo com que o manipulador seja forçado a ir em determinada direção, ocasionando uma colisão. Então, as forças dos campos têm que ser bem dosadas, porque ele influencia diretamente para onde o manipulador irá. No PRM, as simulações foram feitas com plotagem aleatória de 100 pontos e de 1000 pontos. Podemos analisar que na primeira situação ele possui uma trajetória bem eficaz. No segundo, já existe uma colisão, visto que a grande plotagem de pontos faz com que fiquem extremamente próximos dos obstáculos. Podemos ver aqui no exemplo. O número de pontos que ficam próximos dos obstáculos fazem com que tenha mais possibilidade de colisão. E tendo em vista que o Probabilistic Roadmap ele sempre leva o caminho mais curto, então se tiver muitos pontos, provavelmente ele vai colidir. Bom, podemos ver os resultados aqui, certo? Primeiro, iniciaremos com os exemplos sem colisão. O algoritmo do CPA teve um tempo de processamento de 0,65 segundos, foi muito rápido, e trajetória de 0,96 metros. O Probabilistic Roadmap teve um tempo de processamento de 1,02 segundos e uma trajetória de 1,06 metros. Ambos foram muito bons e muito rápidos em relação a tempo de processamento médio. Já os exemplos que foram as simulações que houveram colisão, no CPA, o tempo de processamento médio foi de 0,66 segundos. Já o do PRM foi de 21,68 segundos. Foi extremamente demorado. Por quê? Porque nesta simulação foram plotados 1000 pontos. O computador demora muito para compilar isso. Então não é um bom jeito de implementar o algoritmo. E a trajetória do CPA foi de 0,69 metros, do PRM 0,73 metros. Bom, assim, podemos concluir que os resultados para as simulações eficientes foram bem satisfatórios, visto que tiveram baixo custo computacional e as trajetórias foram pequenas. Diante dos resultados, concluímos que o melhor resultado foi o do CPA,
pois teve um menor custo computacional e menor trajetória. Como trabalhos futuros, pretende-se implementar os algoritmos em tempo real, melhorar o CPA utilizando algoritmos para a otimização de seus parâmetros e implementar o PRM com inteligência computacional, provavelmente lógica fuzzy, para otimizar a trajetória do Probabilistic Roadmap. Eu agradeço a todos que estão assistindo minha apresentação. Muito obrigado.